Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui esse lançamento da editora Monumental, 1 milhão de anos atrás, pelo Joy Kubert e Norman Mauer, né? Esse quadrinho que é um resgate histórico, né? Um resgate histórico não só da obra do Joy Kubert e do Norman Mauer, mas um resgate histórico da própria história dos quadrinhos, né? Porque afinal de contas estamos falando aqui de histórias, né, que foram lançadas em 1953, nos anos 50, né? E realmente é um quadrinho muito bacana que vai nos remeter a essa época, né, os pensamentos dessa época, histórias que o pessoal dessa época gostava, né? Então realmente é muito bacana a gente poder ver isso, ter isso em mãos aqui. E realmente, sim, se não fosse a editora Monumental, acredito que seria difícil a gente ter esses quadrinhos aqui em mãos, né? Porque, né, por outras editoras aí mais famosas, certamente nós não teríamos esse quadrinho aqui. Mas felizmente a editora Monumental trouxe para a gente aqui esse resgate histórico, né, do Joy Kubert e Norman Mauer 1 milhão de anos atrás. E olha essa chamada aqui, ó. Veja o duelo de titãs entre um homem e feras pré-históricas em um mundo há 1 milhão de anos. Há 1 milhão de anos atrás havia toda essa aventura, havia toda essa tensão, né, esse duelo de titãs entre o ser humano, né, as feras pré-históricas, enfim. Vai ser muito bacana a gente dar uma olhadinha nesse quadrinho aqui por dentro, né? E a própria capa já remete a muita ação, né? Essa criatura, essa fera aqui, né, tentando capturar esse macaquinho que é chamado de Xixi, vocês vão ver, né, lá dentro. E o Thor, né, que esse personagem aqui é o Thor, é o personagem criado pelo Joe Kubert aqui e o Norman Mauer, né? E ele se chama Thor, mas não é o Thor tradicional que nós vemos aí na Marvel, não, Deus do Trovão, não. É um Thor T-O-R, não é T-H-O-R, é o Thor pré-histórico aqui, esse Thor que é esse habitante aqui desse mundo pré-histórico, enfrentando um ser humano comum, enfrentando todos esses desafios de sobreviver em um mundo tão hostil, né? E a gente vai ver boa parte disso aqui, ou pelo menos o começo dessa fase, dessa história do Thor aqui nesse primeiro volume de 1 milhão de anos atrás. Está aqui a capa, né? Como vocês já estão vendo aí. Vamos dar uma olhadinha na lombada. Tá aqui, ó, 1 milhão de anos atrás. Você vê que é tudo branquinho, né? Esse fundo branco realmente ficou muito bonito, eu achei muito bacana. A lombada também é toda branquinha aqui, 1 milhão de anos atrás. Edição número 1, ó, que indica que vão ter mais volumes e espero que realmente tenham. Monumental, editora Monumental, tá aqui o logo da editora. Vamos ver a contracapa aqui, também tudo branco, simples, mas muito bonito, né? Tá aqui, ó, a editora Monumental, 1 milhão de anos atrás. Vou aproximar e parar um pouquinho aqui, caso vocês queiram pausar e ler tudo, né? Ok? Tá aqui, ó, reúne as edições de 1 milhão de anos atrás, de setembro de 1953, 3D Comics Thor e Xixi, de 1 milhão de anos atrás, outubro de 1953, né? Então nós vamos ter aqui duas edições, né? Uma edição de setembro e outra de outubro de 1953, e todas elas para a editora St. John's, no ano de 1953, né? Nesse título original aqui, que vai trazer três histórias. As histórias do Thor, né? As histórias do Danny Dreams e do Izzard, de Ugg, né? O Mago de Urg. Nós vamos ver esses três personagens, três histórias aqui nessas duas edições que estão dentro desse encadernado de capa dura, papel offset, mas não é um papel qualquer, um papel realmente bom, um offset bom, grosso, né, de uma gramatura muito boa, né, não é fininho, enfim, um quadrinho realmente lindo aqui, trazido aqui pra gente pela editora Monumental. Agradecimentos aqui à editora Monumental por ter enviado esse quadrinho aqui, né, e eu poder ter tido esse contato maravilhoso com essa edição aqui de 1 milhão de anos atrás. Está aqui essa guarda bonita também, achei belíssima essa guarda, tudo muito simples, mas tudo muito bonito, né, de muito bom gosto. 1 milhão de anos atrás, por Joy Kubert e Norman Mauer, editora Monumental. E nós temos aqui logo no começo uma foto, né, do Joy Kubert e do Norman Mauer, né? E aqui eles trabalhando aqui na editora St. John, né? Elaborando aqui esse quadrinho que nós vamos ver aqui agora, que é o 1 milhão de anos atrás, né? E o quadrinho começa exatamente com o próprio Joy Kubert aqui contando, né, histórias, né? Aí ele fala, eu sou Joy,
Joey Kubert, né? Ele mesmo se desenha, ele mesmo está aparecendo ali, e ele mesmo começa a contar a história aqui de 1 milhão de anos atrás. E aí ele pede para a gente virar a página, e quando a gente vira a página, a gente já dá de cara com esses né, animais pré-históricos aqui, e damos de cara também com Thor, né? Que é o ser humano aqui, né? Que é o homem aqui, pré-histórico também, que vai viver todas essas aventuras. Ele acorda, ele está com fome, ele está aqui preparado, descansado para enfrentar, né, esse mundo hostil e tentar conseguir alimento, né? Afinal de contas, era a grande preocupação, acredito, o grande ofício dessa época era realmente conseguir alimento, conseguir a sobrevivência. E ele faz comparação aqui do tamanho do homem com os outros animais pré-históricos, né? Você vê que o quadrinho, vocês vão ver em vários momentos aqui, que ele tem uma função didática também, né? De ensinar, né? E o quadrinho não tinha só essa função de divertir, mas ele queria ensinar algo também para o leitor, né? E mais precisamente sobre essas questões pré-históricas aqui, desses animais pré-históricos, né? Você vê que era nessa época, nos 50, né, a gente tinha muita coisa em relação ao espaço, esse lance pré-histórico também, né? Então, realmente, aí, o interesse do pessoal da época era muito grande pelo passado distante, pré-histórico, e pelo futuro distante, né? Que aí nós tínhamos séries, né? A gente vê até hoje essas séries, né? Nas Estrelas, Perdidos no Espaço, tivemos filmes, tivemos séries como Elo Perdido, até hoje nós temos filmes aí, né, como o Jurassic Park, enfim, era realmente uma onda muito grande naquela época, o espaço e o mundo pré-histórico, né? E aí nós vamos ver o Thor aqui, né? O Thor, ele está caçando, ele está procurando alimento, quando ele vê a criaturinha, o Xixi, né? Ele chama o Xixi de Xixi porque esse macaquinho fica o tempo todo falando isso, né? Gritando isso, pronunciando esse som, Xixi. E aí ele batiza esse animalzinho, que é tipo um macaquinho, né? De Xixi. E ele salva esse macaquinho dessa serpente gigantesca que queria devorá-lo, né? E ele segue a sua caminhada, mas o macaquinho vai atrás dele, então ele então consegue esse amiguinho que vai ser o mascote dele, que vai ser o companheiro dele de jornadas e aventuras, né? O Thor, ele acaba encontrando com seus companheiros de caça ali, né? Só que aí a gente já percebe que há uma inimizade entre ele e um outro cara aqui, eles acabam discutindo, eles acabam brigando, né? Esse outro cara se acha mais importante, se acha o líder ali do grupo, e quando um dos amigos dele, um dos caçadores está em perigo, né? Onde um Tiranossauro Rex está ali quase matando ele, né? Ou pelo menos eu não sei se é um Velociraptor, um Tiranossauro Rex, parece ser um Tiranossauro Rex. Então o Thor se dispõe a ajudar, né, enquanto esse outro camarada estava se opondo, dizendo que eles tinham que fugir. Mas Thor, né, diante de uma atitude com uma atitude nobre diante de tanto perigo, ele parte para cima da criatura, provoca um desmoronamento e salva o amigo deles dali, né? E isso deixa o cara muito irritado, ele vai tentar matar Thor por conta disso, porque ele não aceitou que Thor o desobedecesse. Há uma confusão muito grande ali, né? Ao mesmo tempo, a gente vê como é interessante isso, como que o Joe Kubert queria, né, mostrar também esse lado do ser humano, né, que ao mesmo tempo que eles estavam felizes porque Thor salvou o cara e considerando ele um herói e tudo, quando Thor confrontou esse líder deles e acabou dando um soco e derrubando, todos eles queriam que Thor fosse morto ali, né? Queriam matar o Thor, ou seja, o ser humano ele age de acordo aqui, mostrando que o ser humano ele é muito dúbio, fica variando, né, as suas escolhas, os seus pensamentos, fica variando, né, as suas escolhas de acordo com aquilo que é conveniente para eles, né? E nesse momento era mais conveniente ir contra Thor. Mas aí o líder da tribo, né, acaba ali averiguando tudo, acalmando, apaziguando a situação, né, e acabando com toda a confusão. Só que o cara que levou o soco, né, que tinha implicado com o Thor, ele não fica satisfeito, né, e ele arma um plano para matar Thor. E para atrair Thor, ele vai então capturar o mascote do Thor, que é o Xixi, né? E ele então vai atrair Thor para essa armadilha, só que Thor acaba, né, vencendo ali, acaba, né,
derrotando ele e acaba, inclusive, né, matando esse adversário dele ali. E aí ele vai ser banido, né, porque a população ali, a tribo, né, quer que ele seja morto, mas aí o líder, né, por ver que Thor é um cara íntegro, né, corajoso, um cara de princípios, e pela filha dele estar apaixonado por Thor, ele acaba então liberando Thor, na verdade banindo Thor da tribo, e o Thor então se vê ali sozinho agora, tendo que vagar por esse mundo pré-histórico. Eu acredito que mais nos outros volumes, nas histórias mais pra frente, Thor ainda deve voltar para essa tribo e ter esse romance com essa moça aí, né? Porque, pelo menos nesse encadernado, nós não vamos ver isso. Mas como eu acredito que vão ter outros encadernados, quem sabe nas próximas histórias, Thor vai ter esse encontro e quem sabe, né, ter esse romance aí com a filha do líder dessa tribo, né? E aí nós temos aqui o final da nossa primeira história de Thor, ele então sendo banido e começando a vagar aqui pelo esse mundo pré-histórico. E aí nós temos fichas, né? Isso que eu falo para você também, tem essa questão didática, né? Animais pré-históricos, aqui o primeiro deles é o homem, né? Animais pré-históricos de 1 milhão de anos atrás, e o homem está aqui, e aí a pequena, é resumido, né? Mas de qualquer forma já dá algumas informações sobre o homem, né? Enfim, é muito bacana isso. E aí nós temos o nosso segundo personagem, que é o feiticeiro de Ugg, né? Que fala Wizard of Ugg, é o feiticeiro de Ugg, e é um cara, né? Um feiticeiro já idoso, e tem um rapazinho que ele quer se tornar mago, né? E esse cara, não é que ele seja tão idoso assim, mas ele é bem mais velho, né? E ele é meio charlatão, né? Ele meio faz uns feitiços ali, mas ele é meio charlatão. E esse rapaz, né, de muito bom coração, com muita boa vontade, ele quer aprender a ser um feiticeiro também, quer aprender os segredos, e ele acaba então pedindo para que esse mago, esse feiticeiro, ensine a ele. Aí o feiticeiro vê uma oportunidade de ter alguém ali servindo ele, né, um empregado. A gente vê que esse feiticeiro, né, esse feiticeiro que é o mais velho, né, ele faz realmente muitas trapaças, ele engana, inclusive ele contrata alguns rapazes, alguns garotos ali, isso tudo se passando no mundo pré-histórico, tá, gente? É como se fosse uma sátira aqui. Sátira, né? Contanto que você vê que os desenhos já são realmente mais infantilizados aqui. A intenção realmente do Joe Kubert e do Norman Mauer aqui foi fazer uma sátira realmente, né? Contanto que eles usam sapatos tipo tênis aqui, enfim, é diferente, né? Não é uma história que tenta ser mais realista como o Thor, é uma história que realmente leva mais para o tom da comédia, né? Para ser uma história mais engraçada, mais divertida mesmo. E aí nós temos esse mago contratando esses garotos para se fantasiarem aqui de um animal pré-histórico, quando na verdade ele acaba se dando de cara realmente com um animal pré-histórico de verdade, né? E aí a gente começa a ver como que ele é charlatão, né? Como que ele quer, fica querendo enganar a população. Enfim, e a história, né, vai seguindo nesse sentido. Esse rapaz aí tentando ser ali um mago, auxiliando esse feiticeiro, né? Ele sendo um aprendiz de feiticeiro, na verdade, e tentando seguir os passos, mas tentando ser um feiticeiro honesto e um feiticeiro verdadeiro, né? Enfim, aí nós temos aqui um texto bem bacana aqui também, ó, O Mundo Subterrâneo, muito legal esse texto aqui. Bacana, gostei bastante. Mais fichas aqui, ó, fichas do estegossauro e do tiranossauro. Olha só, tudo muito resumido, mas o máximo possível de informações aqui, que eu acredito que a garotada da época deve ter ficado empolgadíssima, né? Poxa, imagina só você ter um fichário aqui com esses animais pré-históricos, deve ter sido muito bacana. E o nosso terceiro personagem aqui é o Danny Dreams, né? O sonho de Danny. Danny Dreams, que é um estudante de uma escola secundária nos Estados Unidos, eles estão visitando um museu municipal ali, né, do condado deles ali, e ele começa então, ele adormece, ele começa a ficar sonolento, né, e ele se vê no mundo pré-histórico, né, ele se vê como um menino pré-histórico ali, vivendo, né, nesse mundo hostil, inclusive ele dá de cara com um grupo de caçadores que querem pegar ele é obrigado a fugir, né? Ele acaba
caindo em um local com umas pedras totalmente estranhas, que parecem umas rosquinhas aqui, e dá de cara com um urso pré-histórico, né? E ele se vê em uma situação realmente muito difícil ali. Quando ele pensa que está ruim, piora, porque aparece agora um tigre dentes de sabre, né? E é só que, para sorte dele, o tigre e o urso começam a lutar ali, né? E eles acabam matando um ao outro, caindo um por cima do outro, e quando ele começa a ouvir alguém chamando ele, Dani, 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 e ele acorda e ele está de volta lá no museu municipal, né? E ele então começa a entender que tudo aquilo foi um sonho, os colegas dele começam a rir dele, o professor chama atenção também dele, enfim. Mas aí, ao chegar em determinado ponto onde está sendo exposto ali carcaças ou fósseis, né, na verdade são fósseis de animais pré-históricos, ele percebe que é exatamente o urso e o dente de sabres pré-históricos que ele estava vendo no sonho dele. Então ele começa a duvidar se realmente ele não viveu aquilo tudo, se tudo aquilo foi um sonho mesmo, ou ele realmente esteve lá e presenciou essa luta e a morte desses dois animais quando ele viu esses fósseis, né? E aí ele fica pensando que quem sabe em uma outra vida, e aí entra um conceito de uma outra vida aqui, né? De que ele teria vivido, né, no passado uma outra vida lá no mundo pré-histórico. E aí nós temos um glossário aqui que vai dar a língua do xixi, né? Ou seja, você vai conseguir interpretar o que o xixi está falando seguindo esse glossário aqui nessa, né, onde você vai ver. Inclusive a gente vai perceber aqui que xixi significa socorro, né? O nome dele, né, que ele grita xixi, só por isso que ele estava gritando tanto xixi, que ele estava gritando socorro, né? E ele acabou recebendo o nome de socorro aí, de xixi. A nossa segunda edição desse encadernado começa já tudo preto e branco agora, né? E é bem bacana, gente. Se você a arte colorida tá bonita, mas cara, a arte preto e branco tá um show de bola aqui, tá realmente muito mais impactante, muito mais marcante do que a arte colorida, né? E nós começamos aqui com a aventura do Thor, como nós vimos, ele foi banido, agora ele está vagando nesse mundo pré-histórico, assistindo lutas de animais, né? Vagando, buscando comida, tendo que ter cuidado com ele, com o seu animalzinho, com o seu mascote ali, e ele acaba entrando em uma caverna e acaba sendo capturado ali por esses habitantes dessa caverna, né? E ali ele é obrigado ali, né, a enfrentar uma criatura, né? Essa criatura da qual eles têm muito medo, né? A qual eles têm que muitas vezes ter que servir, sacrificar até uma vida humana ali. E aí o Thor ele acaba enfrentando esse ser que é um Tiranossauro Rex, né? Mais uma vez, e ele acaba vencendo esse Tiranossauro, né? Acaba ali acertando um estalactite ali, né? E essa estalactite acaba caindo em cima do Tiranossauro e acaba matando ele. E ele então acaba sendo festejado ali, só que o líder dessa tribo engana o Thor, né? Dizendo que ele teria a liberdade dele se ele vencesse a criatura, né? O desafio era esse, se ele vencesse a criatura, ele ganharia a sua liberdade, caso contrário ele morreria, né? Ali. E como ele vence, ele esperava receber a liberdade, e aí, mais uma vez, a gente entra nesse conceito, né, de que o quadrinho não quer passar só diversão, ele quer passar conhecimento, ele quer passar, né, algo didático e fazer o leitor pensar também. Olha só, o Thor ele foi traído, né, ele podia ter ficado com raiva desse cara, ele vê que uma serpente gigante pré-histórica está prestes a matar esse líder, e mesmo tendo sido enganado, ele ainda com seus princípios nobres, ele vai salvar esse cara, né? E aí ele mata essa serpente, salva o cara, e aí o cara resolve, né, esse líder resolve então libertar Thor depois que Thor salva a vida dele. E aí a gente vê aqui o princípio que se você, né, age com bons pensamentos, se você tem atitudes corretas, se você segue os seus princípios e age corretamente, você será recompensado por isso. A recompensa do Thor aqui, que mesmo, né, tendo sido enganado, seguiu os princípios corretos aqui de salvar a vida desse homem, foi recompensado com a liberdade dele. Essas coisas, né, é interessante isso, porque o Joe Kubert e o Norman Mauer tiveram essa preocupação de passar, né, princípios, passar realmente condutas corretas aqui, e eles estão usando aqui o personagem Thor, né? Aqui a ficha também
continuou, né? E aqui nós temos o Triceratops, e as fichas agora elas estão em preto e branco também, né? Mais uma história aqui do Feiticeiro de Ugg, né, onde ele vai ter aqui um vendedor de livros de magia, né, e ele vai tentar aqui, esse vendedor de livros de magias vai tentar enganar esse feiticeiro, aí nós vamos ver que é um tentando enganar o outro, né, e o rapazinho ali, que é o aprendiz de feiticeiro, totalmente de boa fé no meio desses dois trapaceiros, assim. São histórias realmente bem assim, para serem realmente sátiras mesmo, né? Elas não são histórias assim que vão fazer você exatamente rir, pelo menos não a gente na época de hoje. Quem sabe lá na época, lá nos anos 50, as pessoas achassem mais engraçado isso aqui. Mas enfim, fica realmente aqui como um resgate histórico, não é perdido, não é de se jogar fora de forma alguma. São historinhas que dá para você ler assim e distrair a sua cabeça. É tipo a Turma da Mônica. Você vai ler essa historinha aqui sem compromisso, sem você ter que esperar algo grande delas. São histórias realmente divertidas de personagens que estão aqui somente para divertir o leitor, né? Aí nós temos mais uma história do Thor aqui, né? Onde ele já com seu mascote, o Xixi, estão fugindo de criaturas, né? Pré-históricas. E toda a história aqui do Thor começa com o Joe Kubert comentando, né? Ele se desenha e ele apresenta as histórias. Na outra história aqui também, que está em preto e branco, ó, do Thor, vocês vão ver que ele aparece também. Aquele aqui, ó, o Joe Kubert aqui também apresentando a história aqui, né? Ele é o apresentador das histórias do Thor, né? E o Thor e o seu amiguinho estão enfrentando aqui essa tartaruga pré-histórica gigantesca, né? E eles estão lutando pela vida deles aqui, uma luta difícil, realmente é muito difícil sobreviver, eles caem na água e a vantagem é da tartaruga dentro d'água, né? Mas eles conseguem escapar, né? Ali dessa tartaruga gigante. Mais uma história do Thor aqui, com Joe Kubert também aqui apresentando, né? Onde eles vão enfrentar mais animais pré-históricos. É uma luta pela vida aqui, né, que eles precisam realmente ter muito cuidado, e à noite então chega e eles ficam ao lado de uma fogueira para se aquecer aqui, olhando o luar, né, olhando esse mundo aí tão hostil que eles têm que viver, e ele agora está sozinho, somente com a companhia do seu mascotezinho, o Xixi. Brontossauros, né, mais uma ficha aqui de um animal pré-histórico, agora dessa vez o brontossauro, né, muito legal. Mais uma história aqui do Danny Dreams, né, onde ele já começamos aqui com o Danny Dreams já no mundo pré-histórico, né, ele está na sala de aula aqui, ele começa a escutar, né, assistir ali alguns slides, né, do pterodátilo, né? E aí ele começa a se ver nesse mundo pré-histórico, ele viaja, sua mente viaja para esse mundo pré-histórico, e agora ele está com um coleguinha, ele vai tentar salvar esse coleguinha aí, e ele vai acertar uma lança, né? Uma lança, e vai matar esse pterodátilo ali, né? E aí ele acorda, né? Tá todo mundo ali mexendo com ele de novo, dizendo que ele é um dorminhoco e tal, aquilo tudo. Só que quando ele olha o slide lá, ele vê exatamente a cena desse pterodátilo com uma lança, né, de madeira, né, ali, um arpão de madeira atravessado ali no pescoço. E ele então entende que realmente é possível que ele tenha vivido essa vida lá no mundo pré-histórico, né? Porque ele está entendendo que não são apenas sonhos, mas são flashes de lembranças de uma vida que ele teve no passado, ou seriam só sonhos, enfim. Tá aqui o editorial, né? Onde nós vamos ver toda a equipe toda a equipe aqui, né? Que fez parte desse resgate histórico aqui pra gente, né? E é isso aí. E terminamos o nosso quadrinho com essa guarda aqui também simples, mas muito bonita. E esse foi 1 milhão de anos atrás, da editora Monumental. Pessoal da editora Monumental, muito obrigado por essa oportunidade de ter contato com esse quadrinho, contato com essas histórias. Realmente muito sucesso para vocês, né? Que realmente consigam alcançar os seus objetivos. E tamo junto aí. Pessoal, um grande abraço, espero que tenham gostado do vídeo e fiquem com Deus.